Fala, galerinha, beleza? Hoje nós vamos comentar a resolução das questões envolvendo as funções modular, exponencial e logarítmica. Então vamos começar aqui com a primeira questão, que é relativa ao gráfico. Então aqui diz que o gráfico corresponde a uma função cuja sentença é dada por y igual ao módulo de x ao quadrado menos x. De fato, você vai verificar que as raízes dessa função são 0 e 2. Então, de fato, o gráfico intersecta o eixo x nos pontos de abscissa 0 e 2. Se você substituir, por exemplo, o x por menos 2, você vai ver que vai ficar 4 mais 4, que dá 8, cujo módulo é 8. Então, de fato, a imagem do menos 2 é 8. Você vai ver também que a imagem do número 4 também é 8. Se você esboçar o gráfico sem o módulo, você vai ver que você tem uma expressão de uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. E você iria verificar que a parábola teria esse formato aqui. E aí, ao colocar o módulo, a parte negativa vira positiva, né? Então, a gente tem aí uma reflexão em torno do eixo x. E o x do vértice, de fato, é 1. E se você substituir o x por 1, você vai ver que vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1, cujo módulo é 1. Então, de fato, esse gráfico corresponde à função dada por essa sentença, e esse item aí é verdadeiro. Vamos para o próximo. Agora, esse gráfico corresponde a uma função que tem em seu domínio ao menos 3 elementos com imagem igual a 2. Como é que a gente verifica isso? Basta a gente traçar uma horizontal cortando o eixo y no ponto de ordenada 2 e verificar em quantos pontos essa horizontal vai intersectar o gráfico. Então, eu venho aqui no eixo y, no nível 2, vou traçar uma horizontal e vejo, essa horizontal intersecta o gráfico em quantos pontos? Em apenas 2. E o enunciado afirma que intersecta ao menos 3, né? Então, esse item aqui é um item falso. Vamos para o próximo. O conjunto imagem da função com domínio, intervalo, já até deixei aqui o plano cartesiano, ó. Então o domínio é um intervalo de menos 3 até 2. Uma função modular, né? A sentença é módulo de 4x menos 8. Então, vamos ver, vamos marcar os pontos das extremidades. Se eu substituir o x por menos 3, eu vou fazer 4 vezes menos 3, que dá menos 12, menos 12 menos 8 dá menos 20, cujo módulo é 20. Então, a imagem do menos 3, né, a imagem do menos 3 é 20. Beleza. Se eu substituir agora o x por 2, que é a outra extremidade do intervalo, eu vou ficar com 4 vezes 2, 8, menos 8, 0, cujo módulo é 0 mesmo. Ou seja, 2 é a raiz dessa função, é um zero dessa função, né? A imagem do 2 é 0. Né? Onde é que ela corta o eixo y? Ela corta o eixo y no ponto cujo x é 0. Se eu substituir o x por 0, eu vou ficar apenas com um módulo de menos 8. E o módulo de menos 8 é 8, certo? Então o esboço do gráfico será esse aqui, cortando o eixo y aqui em 8, né? Então, a imagem vai ser o intervalo fechado de 0 a 20? Vai ser, né? Porque o conjunto imagem é a projeção do gráfico sobre o eixo y, né? Então, de fato, a sombra que esse gráfico aqui produz no eixo y vai ser o intervalo de 0 até 20, e aí esse item é verdadeiro, beleza? Vamos para o próximo. O zero da função é menos 2. Veja, é a mesma função que apareceu no item anterior. E a gente já tinha visto que o zero é 2. O zero dessa função é 2 e não menos 2. Se eu substituir o x por menos 2, isso aqui não vai dar zero. Se eu substituir isso aqui por menos 2, a imagem vai ser 16, certo? 4 vezes menos 2, menos 8, menos 8 dá menos 16, cujo módulo é 16, beleza? Vamos para o próximo. Um posto de gasolina encontra-se localizado no quilômetro 100 de uma estrada retilínea. Vamos lá para a figura? Olha aí, ó. Então, você tem aqui, ó, a marcação das distâncias, né? Você tem um marco zero, né, o ponto inicial,
o posto de gasolina está no quilômetro 100, e aí o enunciado diz, volta lá um instantinho, por favor. Diz, olha aqui, ó, que um automóvel, ele vai se deslocar, né? E aí, num dado instante, X denota a posição em quilômetros do automóvel. Então, vamos voltar lá? Então, por exemplo, vamos lá para a figura? Então, por exemplo, se o automóvel passar aqui, então aqui é a posição X em que ele vai estar, certo? E aí, qual vai ser a distância, ou melhor, qual vai ser a expressão que vai representar a distância do automóvel em relação ao posto de gasolina, né? Vai ser o módulo de x menos 100? Sim, o módulo de x menos 100. A gente já viu que o módulo da diferença corresponde à distância, né? Então, quando eu escrevo, por exemplo, o módulo de x menos y, né? Isso aqui é a mesma coisa que a distância de x até y, tá? Isso na reta, tá bom? Não no plano. No plano é um pouco diferente, mas na reta é dessa forma. Então, o que acontece, né? Como o posto de gasolina está localizado no quilômetro 100, e x representa a posição do automóvel, então vai ser a distância de x até 100, vai ser o módulo da diferença entre x e 100. Também poderia estar escrito assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que o módulo de 100 menos x, dá na mesma, tá? Então esse item é verdadeiro. Repare, se o automóvel estiver antes do posto de gasolina, né? Então o x vai ser menor do que 100, e aí a expressão vai resultar em 100 menos x. Agora, se o automóvel estiver após o posto de gasolina, então o x vai ser maior que 100, e aí o módulo de x menos 100 será o próprio x menos 100, tá bom? Mas em qualquer caso, essa expressão vai fornecer a distância do automóvel ao posto de gasolina, sim. Beleza? Vamos para o próximo. Olha aí, os preços dos produtos agrícolas vão variar segundo essa expressão aqui, ó, f de x igual a 9 mais o módulo de x menos 6, né? Olha, f de x é o que? É o preço médio mensal por unidade, tá? E o x é a variável que corresponde ao número do mês, né? Então, se for janeiro, o x é 1, se for fevereiro, o x é 2, e assim por diante, né? A afirmação é a seguinte, que em relação a esse supermercado, o produto atinge o preço médio mínimo, no mês de dezembro. Então, eu tenho que analisar essa expressão aqui, ó. 9 mais o módulo de x menos meia dúzia. F de x é o preço médio. Para que esse preço médio seja o mínimo possível, né, seja o menor possível, como esse 9 é constante, esse 9 está fixo, então quem deve ser mínimo deve ser esse módulo, né? Essa expressão. Então, mas o módulo é no mínimo quanto? O módulo é no mínimo 0, né? O menor valor que o módulo pode assumir é 0, certo? E quando é que o módulo vai ser 0? Ou seja, quando é que o módulo de x menos meia dúzia vai ser 0? Para que isso aqui seja 0, o x tem que ser igual a meia dúzia, concorda? Então a própria expressão deve valer 0. O x menos meia dúzia deve ser 0, ou seja, o x deve ser igual a meia dúzia. Mas meia dúzia corresponde a que mês? A dezembro? Não, corresponde a junho, e portanto esse item aqui é falso. Beleza? Tá bom? Na verdade, em dezembro é o valor máximo, né? Que vai ficar 12 menos meia dúzia, que dá 6. 9 mais 6, 15. E um outro mês em que atinge o preço médio máximo também seria... Não, seria só dezembro mesmo, certo? Não haveria outro mês aí para que esse módulo desse 6, tá? Porque se eu considerar janeiro, né, 1 menos 6 dá menos 5 e o módulo é 5, que ainda é menor, tá bom? Beleza, então na verdade em dezembro é o preço médio máximo e não mínimo. Vamos para o próximo. Uma cultura bacteriana, olha aí, inicialmente a população é de 10 mil, e a expressão é aquela que aparece ali, né, 10 mil em função do tempo, né, vezes 1,2 elevado a t. Repare, se você substituir o t por zero, vai ficar 1,2 elevado a zero, que dá 1, e 1 vezes 10 mil dá o próprio 10 mil, então é coerente, né, 10 mil, então é a quantidade inicial, né. A afirmação é, a população será de 14.400 após 2 horas. De fato, né? Se eu substituir esse t por 2,
eu vou ter que fazer 1,2 ao quadrado, e 1,2 ao quadrado é 1,44. Basta você lembrar que 12 ao quadrado dá 144, tá bom? E 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10. Então vai ficar 144 sobre 100, que dá 1,44. 1,44 multiplicado por 10.000 dá 14.400, certo? Então esse item é verdadeiro, tá bom? Beleza, vamos para o próximo. Então temos aí o esboço do gráfico de uma função exponencial, né? E aí a gente precisa determinar os coeficientes a e b, né? A base aqui da potência e o b, que é o termo independente aqui, que é a constante, certo? Para a gente fazer isso, eu vou usar inicialmente este ponto aqui, ó. O gráfico intersecta o eixo y no ponto de ordenada 2. Agora esse ponto aqui tem quais coordenadas? O x dele é 0 e o y dele é 2. Ou seja, se eu substituir o x por 0, o f de x tem que ser 2. Ou seja, 2 tem que ser igual a elevado a 0 mais b. Mas a elevado a 0 é 1, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então vai ficar 2 igual a 1 mais b. Se 2 igual a 1 mais b, qual é o valor de b? O valor de b é 1. Então com isso eu já consigo verificar que esse item é falso, né? Porque ele está afirmando que o b é igual a 2. Mesmo assim, vamos continuar para determinar o valor de a. Para determinar o valor de a, eu vou usar esse outro ponto que está destacado aqui no gráfico, que é o ponto de coordenadas 1 e 4. Ou seja, eu vou substituir o x por 1 e o f de x por 4. Então, f de x é 4, vou substituir o x por 1, então vai ficar a elevado a 1, mais o b, mas o b eu já sei que é 1, né? E aí, para isolar o a, basta passar o 1 subtraindo, e a elevado a 1 é a mesmo, então o a, na verdade, é 3. Beleza? Então o a vale 3 e o b vale 1. Para isso, bastou a gente usar os dois pontos que estavam em destaque no gráfico da função. Tá bom? Então esse item é falso. Beleza. Olha, a solução dessa equação. Veja, como é um item objetivo, eu não preciso nem resolver a equação, né? Basta eu substituir o x por 1 para ver se dá certo, né? Será que se eu substituir x por 1 vai dar certo? Se eu substituir x por 1 aqui, vai ficar 11 a quarta. Se eu substituir o x por 1 aqui, vai ficar 121 ao quadrado. Essas duas coisas são iguais? Sim, essas duas coisas são iguais. Por quê? Porque o 121 é igual a 11 ao quadrado. É o quadrado de 11. E 11 ao quadrado é igual a 11 à quarta. Então esse item é verdadeiro, tá? Mesmo que eu não fizesse a substituição, eu conseguiria, né? Mesmo que não fosse um item objetivo, eu conseguiria resolver. Por quê? Usando que o 121 é o quadrado de 11, olha como é que eu resolvo isso aqui. Vou multiplicar os expoentes. No lado esquerdo eu vou ficar com 4x. E do lado direito eu tenho x mais 3. Eu já igualei os expoentes porque as bases já ficaram iguais, certo? Deixei base 11 nos dois lados. Então, como é que eu determino o x aqui? Basta trazer o x subtraindo, vai ficar 3x. Depois eu passo 3 dividindo, 3 dividido por 3, de fato, é igual a 1, tá bom? Então esse item é verdadeiro. Beleza. Depois, olha, temos aí 3 igualdades. Vamos determinar x, y e z para ver quanto vale a expressão x mais y mais z. 3 elevado a x igual a 9, mais 9 é 3 ao quadrado, certo? Então x é quanto? Então x é 2. Beleza. Depois, 15 elevado a y é igual a 1. Eu tenho que elevar o número a quanto para dar 1? Tem que elevar a 0, né? Então esse y é 0. 15 elevado a 0 é que vai dar 1. Beleza. 4 elevado a z igual a 1 quarto, mas 1 quarto é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Então, quanto é z? Z é menos 1. Então, vai ficar 2 mais 0 menos 1. E isso é igual a menos 1? Não, isso não é igual a menos 1. Isso é igual a 1 e, portanto, esse item é falso. Beleza? Bem tranquilo, né? Depois, essa equação aí tem apenas uma raiz real, será? Vamos passar para a mesma base, né? O 25 eu posso reescrever como potência de 5. O 25 é o quadrado de 5, né? Então fica 5 ao quadrado elevado a x.
Só que 5 ao quadrado elevado a x é a mesma coisa que 5 elevado a x ao quadrado. O 5 elevado a x mais 1 eu posso reescrever como 5 vezes 5 elevado a x, né? Por causa da propriedade da soma dos expoentes, certo? E o 50 eu vou trazer para o primeiro membro. E aí eu vou cair numa equação do segundo grau. Como assim uma equação do segundo grau? Isso mesmo. Basta eu chamar o 5 elevado a x de y, por exemplo, tá? Que eu vou ver que isso aqui equivale à seguinte equação do segundo grau. Quem é 5 elevado a x? É o y. Então vai ficar o y ao quadrado mais 5 vezes o y menos 50. Olha aí a equação do segundo grau. Então, você pode resolver usando a fórmula, né? Calcula o discriminante, depois substitui. Ou então você pode fazer por soma e produto. Se você fizer por soma e produto, você vai ver o seguinte. A soma das raízes tem que dar menos 5. O produto tem que dar menos 50. Então, as raízes dessa equação, não da equação exponencial, mas da equação do segundo grau, vão ser 5 e menos 10. Porque a soma das raízes tem que dar menos 5 e o produto das raízes tem que dar menos 50. Então, são esses dois valores. Ora, então essa equação tem duas raízes? Não, cuidado. Essas duas raízes são raízes da equação do segundo grau, não da equação exponencial. Quem é esse y aqui? Esse y foi o nome que a gente atribuiu para a potência 5 elevado a x, ou seja, o 5 elevado a x ou é igual a 5 ou é igual a menos 10. Mas pode ser igual a menos 10? Não, não pode ser igual a menos 10, né? A base é positiva, então independente do valor de x, o resultado vai ser sempre positivo. Então eu só posso ter 5 elevado a x igual a 5. Mas 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, e aí eu concluo então que o x só pode ser 1. E, portanto, essa equação, de fato, tem apenas uma raiz real e esse item é um item verdadeiro. Beleza? Beleza. Depois, a figura mostra um esboço do gráfico da função real, de variável real. Olha aí, outra exponencial, né? Então, vamos proceder como antes, né? Olha, pode-se inferir que o A é igual a 1/4. Então, a gente já acabou de fazer um exercício parecido, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer da mesma forma, eu vou usar os pontos que estão destacados. Eu tenho dois pontos destacados. Esse ponto aqui de coordenadas 0 e 3, não é isso? 0 e 3, né? Ali é 3, né? E esse outro ponto aqui, que é o ponto de coordenadas menos 2 e meia dúzia. Se eu usar primeiro o ponto de coordenadas 0 e 3, olha o que vai acontecer. Eu vou substituir o x por 0 e a imagem dele por 3. Então, eu vou ficar com 3 igual a A elevado a 0 mais B. Só que A elevado a 0 é 1. Então, eu vou concluir que o B tem que ser 2. Beleza. Agora eu vou usar outro ponto. Vou substituir o x por menos 2 e a imagem dele por meia dúzia. Então, eu vou ficar com meia dúzia igual a A elevado a menos 2 mais o B. Só que o B eu já sei que vale 2. Beleza? 2. Eu vou passar o 2 subtraindo. 6 menos 2 dá 4. Né? 6 menos 2 dá 4. Então eu vou ficar com o quê? Vou passar para cá. Vou ficar com 4 igual a A elevado a menos 2. Beleza. Então, o que eu faço aqui, né? O que eu faço aqui? Eu vou fazer o seguinte, o A elevado a menos 2 é a mesma coisa que o 1 sobre o A ao quadrado, não é verdade? E aí eu posso fazer uma multiplicação cruzada, eu vou ficar com o seguinte, ó, que o A ao quadrado é igual a 1/4. Eu passo esse A ao quadrado multiplicando e passo o 4 lá dividindo. A ao quadrado é igual a 1/4. Se o A ao quadrado é igual a 1/4, e eu passar a raiz dos dois lados, eu vou concluir que o A é mais ou menos a raiz de 1/4. E a raiz quadrada de 1/4 é meio.
Agora, o A pode ser menos meio? Não, a base não pode ser negativa, né? Então, o A só pode ser meio, e não um quarto como está ali. Tá bom? Beleza? Então, esse item é falso, porque o A não vale um quarto, o A vale meio, tá? Beleza. Vamos ver o próximo item. Olha aí, o gráfico intersecta o eixo OY. Onde o gráfico intersecta o eixo OY, o x vale zero, certo? O x vale zero. Então, basta eu substituir o x por zero para ver a imagem, né? Para determinar o valor da ordenada. Então, o y vai ser o 2 elevado a 0 mais 1 menos 1. Então, isso vai ficar 2 elevado a 1 menos 1. E 2 menos 1 dá 1. Então, intersecta o eixo OY no ponto de ordenada 1? Sim, verdadeiro, né? Imediato esse exercício, tá? Beleza. O que mais? O resultado desse produto. Ó, o L aqui saiu maiúsculo, tá? Mas não importa. Beleza? É só usar a propriedade da mudança de base, né? O que a gente pode fazer aqui? Eu sei lá quanto que é o log de meia dúzia na base 7, muito menos quanto é o log de 7 na base 1, mas não preciso saber. Por quê? A gente pode fazer uma série de cancelamentos aqui, né? Quais cancelamentos? Quais cancelamentos a gente pode fazer? Eu posso cancelar aqui, ó, esse 7 com esse 7, posso cancelar aqui, ó, esse 11 com esse 11, e posso cancelar finalmente aqui, ó, esse 5 com esse 5. E aí vai sobrar apenas o quê? Vai ficar simplesmente o log. Qual o número que sobrou em cima? O meia dúzia. Qual o número que sobrou na base? O 2. E log de meia dúzia na base 2 é igual a 3? Isso aqui é igual a 3? Para que isso aqui fosse igual a 3, eu deveria ter 2 elevado a 3 igual a meia dúzia. Só que 2 elevado a 3 não é meia dúzia, né? 2 ao cubo é 8. Então, isso aqui é diferente. Então, é diferente e, portanto, esse item é falso. Tá bom? Beleza. Depois, essa equação tem duas raízes reais, né? Vamos usar a propriedade aqui de logaritmo, né? Eu posso juntar esses dois logaritmos num único logaritmo, transformando esse traço da subtração em traço de divisão. Eu vou ficar com log de qual divisão? 9 menos x sobre x mais 9. Esse logaritmo está na base 2, e isso vai ser igual ao log de 1 menos x na base 2. Se eu já tenho igualdade entre dois logaritmos na mesma base, basta então a gente igualar os logaritmandos, certo? Então eu devo ter essa fração aqui igual a 1 menos x. Aí eu vou passar o x mais 9 multiplicando, tá bom? Então eu vou ficar aqui, ó, com 9 menos x igual. Se eu multiplicar o x mais 9 por 1 menos x, eu vou ficar com menos x quadrado, menos 9x mais x, que dá menos 8x, e finalmente 9 vezes 1, que dá 9. Beleza? Aí eu vou trazer tudo para o primeiro membro, vou ficar com x ao quadrado, 8x menos x, que dá 7x, e o 9 cancela, né? Então isso aqui é igual a zero. Uma equação do segundo grau bem simples de resolver, né? Porque você pode colocar o x em evidência, x que multiplica x mais 7 igual a zero. Quando é que um produto é zero? Quando um dos fatores é zero. Então, ou x é zero, ou x é menos 7. Certo? Então, agora eu tenho que lembrar da condição de existência do logaritmo, né? O x pode ser tanto zero quanto menos 7, será? Se eu substituir o x por zero, qual a condição aqui que eu tenho que olhar? O logaritmando, né, tem que ser positivo, beleza? Não pode dar nem zero nem negativo. Então, se eu substituir o x por zero, vai dar problema? Não vai, porque 9 menos 0 dá 9, que é positivo. 0 mais 9 dá 9 de novo, que é positivo. E 1 menos 0 dá 1, então não tem problema. E o menos 7, será que o menos 7 dá problema? Vamos ver. Menos 7 vai ficar mais 7. 9 mais 7, 16. Não tem problema. Menos 7 mais 9 dá 2, que é positivo. E 1 menos 7 dá 1 mais 7, que é 8. Então também não dá problema. Então, de fato, esses dois valores aqui entram na solução dessa equação logarítmica e ela tem, sim, duas raízes reais. Tá bom? Beleza.
Agora é o seguinte, né? Sobre o crescimento aí das plantas ornamentais, né? Então, olha só, elas são colocadas à venda quando atingem 30 centímetros de altura, né? Beleza. Aí o camarada foi lá, comprou, né? E aí houve um momento em, olha lá, ela atinge a altura máxima de 40 centímetros. E aí tá a fórmula aqui da altura. Beleza. Então a questão é, deixa eu escrever essa fórmula aqui, peraí. Então a fórmula da altura é 5 vezes o logaritmo na base 2 de t mais 1. Beleza. Aí o que a questão está pedindo? Vamos ver. Passa aí, por favor. Olha aí, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, ela alcançará sua altura máxima em 192 dias. Então, ela é colocada à venda quando a altura é igual a 30, certo? Então vamos ver quanto tempo leva para ela ter 30 centímetros de altura. Se eu substituir o H por 30, eu passo esse 5 dividindo, vamos fazer um exercício mental aqui, hein? 30 dividido por 5 dá meia dúzia, então eu vou ficar com 6 igual ao log de t mais 1 na base 2. Aí o 2 eu vou elevar a meia dúzia, 2 elevado a meia dúzia dá 64, então eu vou ficar com 64 igual a t mais 1. Se 64 é igual a t mais 1, então quando que a altura vai ser igual a 30? A altura vai ser igual a 30 no tempo igual a 63, 63 dias. Então leva 63 dias para atingir a altura de 30 centímetros. Mas a altura máxima é de quanto? A altura máxima é de 40 centímetros. Vamos ver quanto tempo leva para ela atingir 40 centímetros. Então, de novo, vou substituir o H por 40, passo 5 dividindo, dá 8, vou fazer 2 elevado a 8, né? E 2 elevado a 8 dá 256. Então, eu vou ficar com 256 igual a t mais 1. Então, o t vai ser igual a 256 menos 1. Ou seja, a planta leva 255 dias para atingir a altura máxima, que é de 40 centímetros. Ora, de 63 para 255, nós temos quantos dias? Nós temos, de fato, 192 dias. Então, esse item é verdadeiro. Tá bom? Vamos prosseguir. Olha o resultado dessa soma. Sei lá quanto que é o log de 15 na base 7, muito menos quanto é o log de 4 na base 13. E nem quero calcular potência nenhuma. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma simplificação direta, né? Que é cancelar a base da potência com a base do logaritmo. Base da potência com a base do logaritmo. Então vai sobrar simplesmente o quê? O 15 mais o 4. Isso dá 19 e não 20, né? Dá 19. Portanto, esse item é falso. Direto. Beleza. Agora sobre o número de flores em uma árvore, né? Está seguindo esse modelo aí, né? 16 menos o log de 3t mais 1 na base 2. Então, quanto tempo leva para que esteja com apenas 10 flores? Então, eu vou substituir o F, porque o F é o número de flores, né? Eu vou substituir por 10 para encontrar o T, né? Então, eu vou ficar com 10 igual a 16 menos o log de 3t mais 1 na base 2. Aí eu vou trazer o log para o primeiro membro e vou passar o 10 subtraindo no segundo membro. Eu vou ficar com um log de 3t mais 1 na base 2 igual a 16 menos 10, que dá meia dúzia. Ó, igual a gente fez no exercício anterior. Faço 2 elevado a meia dúzia. 2 elevado a meia dúzia dá 64. Então, eu vou ficar com 3t mais 1 igual a 64. Então, 3t igual a 64 menos 1, que dá 63. Aí, por fim, eu passo 3 dividindo. Então, o t vai ser igual a 63 dividido por 3. E isso aqui dá 21. Então, esse item é verdadeiro. Tá bom? A solução dessa equação é x igual a 9. Bom, você poderia substituir o x por 9, né, para ver se dá certo, mas se fosse um item discursivo, como é que eu faria? Eu aplicaria a propriedade de logaritmo, né? Basta dividir os logaritmandos, então 8x mais 1 dividido por x menos 1, né, igual a 3 elevado a 2, né, 3 ao quadrado, que é 9. Beleza? Então já queimei a etapa aí, já fiz direto. Que ficaria o log dessa divisão
igual ao log, o log dessa divisão é igual a 2. Se o log dessa divisão é igual a 2, então a base do log elevado a 2, né? E essa base é 3. Então 3 ao quadrado é igual a essa divisão, é igual ao logaritmando. Aí eu passo esse x menos 1 aqui, ó, multiplicando. Então eu vou ficar com 8x mais 1 igual a 9x menos 9, né? Aí eu vou passar o 8 para o segundo membro subtraindo e vou trazer o 9 para o primeiro membro somando. 9x menos 8x dá x. 1 mais 9 dá 10. Então, x igual a 10 e não igual a 9, conforme o enunciado diz. Portanto, esse item é um item falso. Beleza. Olha aí. Agora os itens discursivos, né? Vamos ver aí os itens discursivos. Temos 2 itens discursivos e um de correspondência, né? Então temos essa expressão aí, né? 82 menos 12, que multiplica o log de t mais 1. Beleza, vamos ver o item A. Qual a quantidade de pontos, qual a quantidade inicial? 2 scores. Então, olha aqui, ó, são 2 passos, certo? São 2 passos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a distribuição dos scores. Eu vou primeiro substituir o t por 0. Então, y igual a 82 menos o 12, que multiplica log de quanto? Se eu substituir o t por 0, vai ficar log de 1. E log de 1 é 0, né? Log de 1 é 0. Então, vai anular essa parcela. Então, o segundo passo aqui, y igual a 82. 82 pontos, que vai ficar 82 menos 0, né? Beleza. Depois, após T dias da aplicação do teste inicial, a pontuação caiu para 40,5. São 5 scores. Então, eu vou fazer 5 etapas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Este novo teste ocorreu em que tempo T? Então, eu vou substituir o y por 40,5, igual à expressão, né? 82 menos 12, o log de t mais 1. Beleza. No próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa expressão aqui para o primeiro membro, vai ficar 12 log de t mais 1. E aí, 82 menos 40,5 dá 30,5. No terceiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 12 dividindo, então eu vou ficar com log de t mais 1 igual a 30,5 por 12, que dá 3. No quarto passo, o que eu vou fazer? Qual é a base desse logaritmo? Né? Quando a gente não escreve é porque a base é decimal, a base é 10. Então, t mais 1 é igual a 10 elevado a 3, 10 ao cubo. E 10 ao cubo é a mesma coisa que 1.000. E finalmente, então, quanto é t? 1.000 menos 1, ou seja, 999. Tá bom? Na letra Charlie, nós temos 3 scores, então vou fazer em 3 passos. Quantos pontos o indivíduo obteve no tempo t igual a 99? Então eu vou primeiro fazer a substituição. Então y igual a 82 menos 12 vezes o log de quanto? Se eu substituir o t por 99, 99 mais 1, 100, né? Então log de 100. E quanto é o log de 100? Como a base é 10, o log de 100 é 2, né? Porque 100 é igual a 10 ao quadrado. Então, no segundo passo, eu vou ter y igual a 82 menos 12 vezes 2. E, finalmente, ó, 12 vezes 2 dá 24, né? E 82 menos 24, então y igual a 58. Beleza? Com isso, a gente mata o primeiro item discursivo. Tá bom? Então, aí estão os 10 scores. Beleza. O item 22 é um outro item discursivo. Vamos fazer a distribuição aí dos scores também, tá? Então, na letra A, nós temos 2 scores, né? Eu vou colocar aqui os 2 passos, então, da letra A. Então, qual a quantidade inicial da massa? Então, tal como no item anterior, eu vou simplesmente substituir o t por 0.
Então, a quantidade inicial, Q0, ou Q de zero, é 256, vezes o 16 elevado a zero. Né? Se eu substituir o t por zero, vai anular esse expoente aqui. Agora, 16 elevado a zero é 1, então a quantidade inicial é simplesmente 256. Ah, 256 é o quê? Gramas. Gramas. Cuidado, hein? Olha aqui, ó, a massa está em gramas. Então eu preciso colocar a unidade, tá? Até porque tem um item aqui, por exemplo, que pede o resultado em miligramas. Tem que colocar a unidade, 256 gramas. Beleza, então essa é a letra A. A letra B é a meia-vida, né? A gente já havia comentado, quando a gente explicou a meia-vida, que basta pegar a parte exponencial, que é 16 elevado a menos t sobre 2, e igualar a meio, né? E a letra B aqui tem quantos scores? Tem 4 scores, né? Então, vou fazer aqui 4 passos. 1, 2, 3 e 4. Então, a primeira etapa eu vou fazer isso que eu acabei de dizer. Eu vou igualar a parte exponencial, que é 16 elevado a menos t sobre 2, vou igualar a meio, tá bom? No segundo passo, eu vou fazer o seguinte. O 16 eu sei que é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, né? Ou seja, eu vou passar para a base 2. 2 elevado à quarta elevado a menos t sobre 2, eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 4 vezes menos t sobre 2. 4 vezes menos t sobre 2 dá o quê? Dá menos 2t. Né? Ó, 4 vezes menos t sobre 2. 4 sobre 2 dá 2. Então, vai ficar menos 2t o expoente. Tá? Depois, ó, o meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E aí, o que eu vou fazer no terceiro passo? Eu vou igualar os expoentes, ou seja, menos 2t. Não, já posso fazer direto, né? No terceiro passo eu já posso concluir, então, quem é o t. Quanto é o t? Se menos 2t tem que ser igual a menos 1, quanto é o t? O t é meio. Agora, cuidado, porque não acaba aí, por quê? Porque eu estou pedindo o tempo aqui em meses, e a expressão aqui, o tempo está em anos. Ou seja, o que eu concluí aqui no terceiro passo? Que é meio ano. Um ano tem 12 meses, portanto, a resposta final aqui, ó, 6 meses. E aí estão os 4 scores, tá? Finalmente, na letra C, que são quantos scores? 4. 4 passos também. Então, na letra C, 4 passos. O que é pedido aí? É pedido aí, né? A massa no tempo igual a 5 anos. Então, na letra C. Então, eu vou substituir o T por 5, né? Então, eu vou ficar aqui, ó, com 256 vezes 16 elevado a menos 5 sobre 2. Eu simplesmente substituir o T por 5 na expressão, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo na base 2. O 256 é a mesma coisa que 2 à oitava. Tá bom? Se você fatorar, você vai ver isso, que o 256 é 2 à oitava. A gente acabou de comentar aqui que o 16 é 2 à quarta. Aí 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 10. Pronto. Tem um produto de potências de mesma base. O que basta eu fazer? Somar os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 8 menos 10, que dá menos 2. E isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, a mesma coisa que 1/4. E 1/4 é o quê? É 0,25. Agora, cuidado, porque essa expressão aqui fornece a massa em gramas. E o item C está pedindo a massa em miligramas. Então, qual é a resposta final? 250 miligramas. Tá bom? Pessoal, já deu o nosso tempo, porém, eu vou pedir a paciência de vocês, eu sei que está aí no intervalo, só para a gente matar o último item, que é o item de correspondência, a gente faz aí rapidinho, tá? Que é um item de correspondência. Então, nós temos aí 3 funções, tá? Com domínio menos 4, 10, né? Então, nós temos as funções f, g e h, todas definidas no intervalo de menos 4 até 10, e o contradomínio é o conjunto dos reais. Então, vamos ver essas 3 funções. Não, tudo bem, vai. Então, f de x é o módulo de 2x mais 6, g de x é uma função exponencial, 2 elevado a x menos 4, e h de x é o log de x mais 9 na base 1/3. Beleza? Beleza. Então é o seguinte, ó. Vamos associar aqui, nós temos 10 afirmações. Vamos fazer rapidinho isso aqui, ó.
que já dá para matar direto? Por exemplo, a função é crescente. Qual função que é crescente? É a função g. Por que é a função g? Né? Porque ela é uma função exponencial com base maior que 1. Direto, né? Qual outro item que é direto? Ó, função é decrescente. Qual função que é decrescente? Ora, a função que é decrescente é a função h. Por quê? Porque ela é uma função logarítmica e a base aqui é 1/3, e 1/3 é um número que está entre 0 e 1. Então, imediatamente, aqui, ó, é h. Tá vendo? Direto. O que mais que dá para matar rapidinho aí, ó? A imagem de menos 1 é igual a 4. Se eu substituir o x aqui, ó, por menos 1, vai ficar menos 2 mais 6. E menos 2 mais 6 dá 4. E o módulo é 4 mesmo. Por acaso eu dei sorte aqui de já ser a primeira. Mas se não fosse, eu substituiria o x por menos 1 nas outras para ver se daria 4. Beleza. Olha, o gráfico intersecta o eixo OY no ponto de ordenada menos 2. Ora, no eixo OY, o x vale 0. Então, basta substituir o x por 0 para ver em qual das três o y vai dar menos 2. Se eu substituir o x por 0 aqui, vai ficar módulo de 6. Então, não é. Se eu substituir o x por 0 aqui, vai ficar 2 elevado a 0, que é 1 menos 4. Então, dá menos 3 e não menos 2. Então, só sobrou h, né? De fato. Se eu substituir o x por 0, vai ficar log de 9 na base 1/3. Mais 9 é 3 ao quadrado. E 1/3 é 3 elevado a menos 1. Então, se você aplicar as propriedades de logaritmo, né, vai ficar 2 dividido por menos 1, que dá menos 2. Então, aqui, ó, é a função h. Intersecta o eixo OY no ponto de ordenada menos 2, porque o log de 9 na base 1/3 é igual a menos 2. Ou seja, 1/3 elevado a menos 2 dá 9. Ó, o gráfico intersecta o eixo OY no ponto de ordenada menos 3. De novo. Ah, já vimos, né? Aqui, ó. 1 menos 4 dá menos 3. Então, substituí o x por 0 na expressão da g e o y deu menos 3. Então, aqui é a função g. O que mais? O gráfico não intersecta o eixo OX. Onde intersecta o eixo OX, o y é 0, né? O y é 0. Pessoal, o que acontece? Essas duas aqui, ó, tanto a f quanto a g, intersectam o eixo OX, né? Ou seja, existe um valor de x dentro do intervalo menos 4, 10, que vai anular tanto f quanto g. Por exemplo, no caso da f é o menos 3. O zero da função f é menos 3, né? Já tem? Já até tem, né? O zero da função é igual a menos 3, é a função f. Se eu substituir o x por menos 3, dá zero. Ou seja, o gráfico da função f intersecta o eixo x no ponto de abscissa menos 3. A função g também, né? Se eu igualar isso aqui a zero, eu vou ficar com 2 elevado a x igual a 4. E vou concluir, então, que o x tem que ser 2. Então, a função g, o gráfico da função g também intersecta o eixo x. E é no ponto de abscissa 2, que o 2 está dentro desse intervalo. Porém, no caso da função h, se eu igualar isso aqui a zero, eu vou fazer 1/3 elevado a zero, que dá 1, igual a x mais 9. Mas aí, se eu isolar o x, eu vou encontrar x igual a quanto? Igual a 1 menos 9, que é menos 8. Só que menos 8 não está no domínio da função. Então, o gráfico da função h não intersecta o eixo OX. Falta algum? Aqui, ó, o conjunto imagem da função é igual a 0,26. É a função f, né? Não é a função f? Porque o mínimo dela é 0. E se eu substituir, por exemplo, se eu pegar essa extremidade aqui do intervalo, ó, o 10, 2 vezes 10, 20, mais 6, 26, cujo módulo é 26 mesmo. Né? Inclusive, na live, no dia, né, na live na véspera da E, a gente comentou isso aqui, né? Que a função modular, o gráfico vai fazer isso aqui. Então, a sombra vai ser do 0 até o 26. A função não é injetora, a função f, justamente por causa que eu acabei de falar. Que o gráfico vai ter esse formato aqui, ó. Né? Aqui, ó. Aqui é no nível 0. Aqui, ó, é no nível 26. Ela não é injetora, porque a gente consegue traçar uma horizontal aqui, cortando o gráfico em mais de um ponto. Tá bom? Aqui, ó, onde que ela vale 0? Ela vale 0 no menos 3. E esse ponto aqui é o ponto de quais coordenadas?
Se eu substituir o x por menos 4, que é o menor número do intervalo, vai ficar menos 8 mais meia dúzia, que dá menos 2, mas o módulo de menos 2 é 2. Então aqui é o ponto de coordenadas menos 4 e 2. Tá? Depois, o gráfico intersecta o eixo... Eita, qual eixo, hein? É o eixo x, né? Porque você está falando do ponto de abscissa. O eixo x no ponto de abscissa 2. Então, ou seja, se eu substituir o x por 2, o y tem que dar 0. Em qual delas que se eu substituir o x por 2, o y dá 0? Aqui, ó, a função g. A gente já tinha feito. E aí, com isso, a gente fecha também o item de correspondência. Está feita a retap. A revisão lá no ambiente virtual já está disponível, então vocês já podem conferir a correção dos itens da sua prova, número de acertos, a sua nota, que também já está lançada no Siga Web, tá bom? Qualquer dúvida, basta postar lá no chat ou então no nosso fórum. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima.